queridos amigos, que a paz do nosso Mestre continue a nos auxiliar na nossa vida. A história de hoje se chama A Mágica da Outra Face. É uma história que fala de um missionário que ele já estava assim bastante cansado e ele viera à China para poder ensinar os estudantes universitários a lidar com novas tecnologias. Então, como usar as máquinas, como melhorar as sementes, como obter melhores resultados na lavoura. E também nessa época se iniciara a guerra Japão-China. E ele então passou a trabalhar muito mesmo. O que ele fazia de principal nesse momento era carregar alimentos para centenas de chineses que estavam refugiados ali naquela missão. E o único lugar que tinha pleno seguro era ali. E ele então estava ajudando aquelas pessoas a poder se viver e aprender. Então, numa determinada tarde, ele estava examinando o caminhão o qual ele transportava esses alimentos. O caminhão estava com problema no motor e ele estava revendo, porque era a fonte, de transporte que ele tinha para poder levar os alimentos. Então ele ali examinando aquele motor, alguém puxou o paletó dele e disse assim: "Venha, professor, venha depressa." E ele então parou e olhou, ele se virou e viu então uma pequena chinesinha. E ela voltou a dizer para ele: "Venha, professor, venha depressa." E ela, nessa aflição de venha, professor, venha depressa, e o missionário preocupado também com o caminhão, que era a fonte de transporte que ele tinha, pensou no que fazer, mas logo tomou a resolução de ver aqueles olhinhos aflitos da criança e resolveu então ir com ela, pegou na mãozinha dela e foram. Não chegou muito longe, não andaram tanto, e ele viu que tinha um soldado japonês que estava ali, que prendeu uma mulher, que estava puxando aquela mulher. E aí ele então chegou na direção do soldado e perguntou por que ele a prendia, por que ele estava fazendo aquilo. O soldado nada respondeu, simplesmente virou e deu uma grande bofetada no rosto dele. A voz interior do missionário disse para ele: "Dê-lhe um soco, mostre a sua força." Mas outra voz também dentro do seu coração disse: "Se um homem te bater numa face, ofereça a outra." Que essa era a voz de Jesus, que era o mestre daquele missionário. E o missionário costumava sempre ouvir a voz de Jesus. Então, serenamente, ele virou o rosto e ofereceu a outra face para que o soldado batesse. De novo, o soldado bateu-lhe, só que não foi com a mesma força do primeiro tapa que ele deu. Ele não bateu com a mesma força. E aí, novamente, o missionário ouviu aquelas duas vozes interior: "Revide o que ele fez para você." E a outra voz: "Se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra." E novamente ele ouviu a voz de Jesus, a voz que ele queria aprender do mestre. E aí ele pensou: revidar ou oferecer a face? E ele então resolveu oferecer a face novamente. E aí, calmamente, ele voltou a mesma face do primeiro golpe. O soldado hesitou, estava diante de uma resposta que ele não conseguia entender. O soldado não conseguia entender por que ele estava tendo aquela atitude.
E como ele só conhecia aquela forma de agir, ele deu novamente uma outra bofetada no missionário. E aí, o missionário naturalmente, calmo, tranquilo, sereno, ofereceu a sua face novamente. E ele então, o soldado deve ter pensado: nunca vi um homem como aquele. Ou, então ele pensou, uma criatura que não merecia ser maltratada. E o fato é que ele, erguendo a mão para levar novamente a bofetada, ele não deu a bofetada. Ele parou sem completar o golpe que estava pronto para dar, largou a mulher também, virou-se e desapareceu. O missionário ajudou a mulher a se levantar, a se recompor, e ela disse maravilhada: é verdade, é verdade. E aí então o missionário perguntou para ela: que coisa é verdade? Aí ela respondeu para ele: tudo aquilo que o Senhor diz sobre Jesus. Tudo aquilo que o Senhor ensina do que Jesus veio para fazer. E o missionário riu com muita brandura, comovido, esfregando as bochechas dos tapas que levou e disse: graças a Deus eu tive um bom dia. Será que se fosse nós teríamos essa atitude de oferecer a outra face? Eu acho que seria meio difícil, né? Mas nós falamos muito do Mestre, nós conhecemos praticamente tudo que Jesus disse. Mas aí é que está a diferença. Será que nós fazemos aquilo que nós aprendemos de Jesus? Será que, o que é pior ainda, será que nós fazemos aquilo que nós ensinamos? Porque eu saber e saber só para mim é uma coisa, eu saber e querer ensinar já vem outra. Mas aí vem algo bem interessante. Será que eu faço aquilo que ensino? Será que quando meu filho briga, me responde, eu falo: respeite o seu pai, respeite sua mãe? Mas será que eu respeito o meu pai e a minha mãe? Será que eu ensino para o meu filho não furtar? Olha, não pegue nada de ninguém, é muito feio. Mas se eu passo ali na rua, vejo uma rosa bonita da casa de alguém que está na beira do portão, eu apanho aquela rosa ou outra coisa similar. Será que eu estou realmente fazendo aquilo que eu estou ensinando? Se eu digo para o meu filho: atravesse a rua na faixa certa, será que eu atravesso na faixa certa? Quando eu digo a alguém: não minta, será que eu também não digo mentiras? Quando eu digo ao meu filho: respeite o seu colega, será que eu respeito o meu serviço? Quando eu digo: não faça distinção de cor, e na frente de todo mundo eu não faço distinção de cor, mas quando eu estou sozinha lá nas minhas individualidades com alguém bem íntimo, eu digo aquele negro. Quando eu digo: não faça distinção de gênero, quando eu estou no meio de pessoas, quando eu estou sozinha, eu digo aquele viado, aquela sapatão. Então, eu acredito que são coisas que nós temos que avaliar. O que eu digo, será que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo para alguém não faça, será que eu estou fazendo ou não? Que é aquilo que o Mestre veio nos ensinar, que é isso que essa história nos conta. O missionário fez aquilo que ele acreditava, naquilo que ele dizia, aquilo que ele ensinava. Aí sim, quando eu faço dessa forma, existe realmente um grande aprendizado e um grande merecimento para
nós. Que nós possamos cada dia mais melhorar as nossas atitudes, melhorar aquilo que nós dizemos, porque foi isso que Jesus veio aqui nos ensinar. Ele fazia tudo o que ele disse. E eu não digo que nós temos que já fazer tudo, mas nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos errando para que nós possamos melhorar cada dia mais um pouco. Que esse Jesus maravilhoso esteja sempre do nosso lado, nos amparando, nos mostrando o caminho, aquela vozinha lá dentro que fala, de nós, que nos fala as verdades e que muitas vezes nós não queremos ouvi-la. E aí, como diz no linguajar popular, damos com os burros na água. Que possamos nós aprender a conhecer a nós mesmos, para que nós possamos saber o que estamos fazendo de certo e o que estamos fazendo de errado. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, e um grande abraço a todos.